Olá, hoje é quinta-feira, 5 de julho, está no ar o Conexão TV Unicinos. Você aí de casa aproveita bem os alimentos no momento do preparo? Hoje no Conexão vamos falar sobre como essa atitude pode deixar a alimentação mais saudável e evitar o desperdício. E você em casa tem dúvidas sobre isso? No estúdio a gente conversa sobre o assunto. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Confira também como foi a inauguração do Instituto Tecnológico em Ensaios e Segurança Funcional aqui no campus da Unicinos em São Leopoldo. E tem também a previsão do tempo para essa sexta-feira em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Muitas pessoas acham que para se alimentar de maneira saudável é preciso gastar muito dinheiro, o que não é verdade, né, Chico? Verdade, Larissa. O que muita gente não sabe é que a maior parte das vitaminas e nutrientes dos alimentos está justamente naquelas partes que a gente coloca no lixo, o que é um desperdício, né? É verdade. E é para mostrar como a gente pode aproveitar melhor os alimentos em casa que a Unidade de Referência e Assistência Social de Novo Hamburgo abriu um curso que ensina a comunidade a cozinhar de maneira correta e saborosa. Acompanhe na reportagem. Nessa sala, a gente encontra pessoas dos 11 aos 85 anos. Há quem nem lembre mais quando aprendeu a cozinhar e quem está começando a ferver a água agora. Mas aqui, todo mundo aprende mais do que apenas fazer o almoço. Eu acho interessante porque a gente reaproveita coisas que a gente coloca fora, não sabe como reaproveitar. Então, eu acho interessante que a gente reaproveita, economiza com isso e faz bem para a saúde ainda. Ela explica muita coisa para a gente, mostra as qualidades das plantas. Na verdade, eu sei, eu já fui cozinheiro também, a gente sabe. Mas nunca é demais para a gente aprender, porque do meu tempo agora mudou muita coisa. Porque, na verdade, não são aulas de culinária, né? Nós queremos propor alguma coisa a mais disso, porque culinária eles vão em qualquer livro, né? E tem receitas. Nosso objetivo, então, não é só dar a receita, é trabalhar a questão dos alimentos, a questão da higiene, da manipulação, a forma de armazenamento. A aula é dividida em duas partes, uma teórica e a outra prática. Durante a explicação, os alunos aprendem a identificar sabores de temperos, as combinações de cada condimento com o tipo de comida e, o principal, a reaproveitar todas as partes do alimento. O curso tem como objetivo mostrar que para ter uma alimentação saudável não é preciso gastar muito dinheiro. Aqui os participantes, além de fazer receitas nutritivas com alimentos baratos e fáceis de encontrar, aprendem também a dar uma nova cara para a comida do dia a dia. E o exemplo prático que os alunos estão aprendendo hoje é uma geleia de beterraba com banana. A combinação diferente é uma forma de deixar mais saboroso os alimentos que muitas vezes os pais têm dificuldade em fazer as crianças comerem. Ficou curioso sobre a receita? É bem simples e a gente mostra agora. Separe 2 xícaras de beterraba descascada e crua, 2 bananas com casca lavadas e sem as pontas, 2 xícaras de água mineral e 2 xícaras de açúcar branco. Bata tudo no liquidificador. Depois leve ao fogo até o ponto em que ela fica consistente. Deixe na geladeira e está pronto. É só aproveitar. Era muito bom. Fica, né? E daí? Maravilha, provou, Larissa? E é bem saborosa, Chico. O curso acontece na Unidade em Referência em Assistência Social no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3593 1126. E essa é uma boa forma de aproveitar os alimentos completo, melhorar a alimentação e ainda economizar, né, Chico? É isso aí, Larissa. Ainda mais quando os dados sobre desperdício aqui no Brasil são preocupantes. De acordo com a Organização de Comida e Agricultura das Nações Unidas, a FAO, o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Cerca de 70 mil toneladas são jogadas no lixo todos os anos. É muito desperdício de comida, né? Ainda mais se a gente levar em conta também a quantidade de pessoas que passa fome ainda aqui no país, né? É muita coisa.
Chique, para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio Letícia Macedo Eifler, nutricionista do SESI Cozinha Brasil, também com a gente Carolina Lindemeyer, nutricionista do Banco de Alimentos do Vale dos Sinos, e também Cíntia Squeff, que é nutricionista ortomolecular. Sejam bem-vindas. Olá, tudo bem? Letícia, como é que a gente pode aproveitar os alimentos de uma forma mais saudável? Bom, o Cozinha Brasil do SESI, ele é um programa que vem trabalhando ao longo dos anos com o aproveitamento integral dos alimentos. Essas técnicas que nós utilizamos são simplesmente a gente deixar de colocar fora aquilo que é nutriente. A gente sabe que cerca de 30% de todo o alimento produzido no Brasil e no mundo ele é desperdiçado, seja por falhas no transporte, falhas no armazenamento, mas principalmente por a gente não saber utilizar. Então, os nossos cursos, eles trazem esse conceito do aproveitamento integral, com alimentos, como tu falou, saborosos, bonitos, e a gente utilizando, então, aquela parte do alimento que tem a maior concentração de nutrientes. Se a gente for utilizar, por exemplo, uma beterraba, a gente pode utilizar a beterraba para fazer aquele doce que ela serviu ali, e os talos e folhas nós utilizamos para enriquecer preparações. Ou seja, enriquecemos um feijão, e esse feijão que, por exemplo, nós vamos utilizar para crianças ou adultos com anemia, ele vai ter 30%, 40% a mais de ferro. Utilizando esse alimento, ele vai ficar mais grosso, ele vai ficar mais forte. Então, esse é o nosso conceito, trazer alimentos saudáveis e saborosos. E, Carolina, tem alguma coisa que a gente possa fazer para esses alimentos não serem tão desperdiçados? O Banco de Alimentos tem uma parceria com os supermercados da rede Walmart e existe um projeto de núcleos, onde instituições cadastradas, eles recebem alimentos que seriam considerados alimentos que não seriam aproveitados no supermercado. Por exemplo, é um alimento que está em adequado estado de conservação, mas não é comercialmente uma visão que ele não seria esteticamente bonito. É aquela maçã que está machucadinha, mas que ainda pode ser consumida. Então, esses alimentos, essas instituições recebem, esses hortifruti granjeiros, né? E aproveitam dentro das instituições, claro, com higiene adequada, né? Tem todo um processo para fazer essa higiene e acompanhamento também de nutricionistas. Cíntia, como é que a nutrição ortomolecular ela trabalha o aproveitamento dos nutrientes? Assim, é bastante complexa a situação. Antes a gente até estava conversando, né? Por causa que todo alimento, né, a maior concentração dos minerais, por exemplo, dos micronutrientes, que a gente observa que a maior preocupação são com calorias, com macronutrientes, né? Que são carboidratos, carboidratos, lipídios e proteínas, tá? Esse contexto, ok, a gente consegue pegar e fazer o reaproveitamento praticamente 100% viável. Agora, quando a gente trata referente a micronutrientes, que aí entra a ortomolecular em si, que são as vitaminas, os minerais, né? Aí já se torna um pouco mais complexo, porque a gente sabe que qualquer batida numa laranja, por exemplo, ocasiona uma oxidação. Essa oxidação, tu já está perdendo, por exemplo, a vitamina C. Então, um suco de laranja, com uma laranja saudável, vamos dizer assim, se tu deixar exposta mais de 40 minutos, não precisa nem isso, são minutos, né? Tu já está perdendo a vitamina C. Então, quando a gente trata o micronutriente, é uma situação bastante complexa. A gente não consegue ter, né? Nem nós indo ao supermercado, a gente comprando aquela fruta, aquele legume, tu não está conseguindo abranger o que diz a regra que vai ter ali. Porque hoje em dia a qualidade do solo está precária, nós não temos chuva, então é bastante delicado. Então aí entra a ortomolecular, que nada mais é do que o equilíbrio bioquímico que a gente acaba fazendo a utilização de cápsulas, né? Ou alguma outra forma, para fazer essa reposição. Perfeito. Queria saber da Letícia, o programa SESI Cozinha Brasil tem esse propósito também de auxiliar no aproveitamento dos alimentos. Como é que é feito isso com as turmas que participam? Bom, nós trabalhamos hoje em dia como uma tecnologia social. O que é uma tecnologia social? O Cozinha Brasil ele funciona tanto numa cozinha fixa, como eu vi provavelmente a nutricionista dando aula lá em Novo Hamburgo, quanto em unidades móveis, que são o nosso atendimento prioritário, são caminhões que se deslocam por todo o estado. Temos unidades semifixas que trabalham em CRAS também, e trabalhamos levando essa tecnologia para fora do país.
Por quê? Porque a gente quer demonstrar que a gente pode aproveitar o alimento de forma integral em qualquer lugar. Qualquer pessoa, qualquer população pode se utilizar dessa tecnologia. Nós damos aulas, né, de aproveitamento integral do alimento e, como eu estava comentando com as gurias, a gente está trabalhando muito agora a questão da educação alimentar, porque nós sabemos que, além da fome, há uma epidemia de obesidade e doenças crônicas. Então, esse Parece contraditório, né? Mas são contraditórios. A gente sabe que até a questão da nutrição molecular, da ortomolecular, ela trabalha muito a fundo isso, que as pessoas elas estão se alimentando muito com os macronutrientes, comendo excesso de carboidrato, excesso de gordura, e se esquecem realmente do primordial, que é o micronutriente, que é o que vai nos nutrir. Quer dizer, a pessoa passa muita fome, e na hora que está com muita fome vai lá e come, mas os macronutrientes... E acaba não se alimentando, né? Ela acaba não se sacia come, fome. mas não se alimenta. A fome oculta, né? Então, nós temos uma saciedade que é mantida pelos macronutrientes, mas o nosso organismo ele fica carente. Então, nós trabalhamos nos nossos cursos desde a contaminação com as bactérias, com os micro-organismos, passando pelos alimentos funcionais, trabalhamos também com a questão dos micronutrientes, com o armazenamento. Então, esses cursos, eles acontecem por todo o estado e vocês podem acessar a nossa agenda pelo site do SESI. A gente vai dar o site no final da entrevista. Carolina, como é que funciona o trabalho do Banco de Alimentos? Bom, o Banco de Alimentos ele é um grande gerenciador, né, de arrecadação, armazenamento e distribuição de doações de alimentos. Então, o banco ele serve como um intermediador dessa ação toda. Grandes empresas do ramo alimentício, quando ocorre muito excedente de produção, elas encaminham para os bancos de alimentos cadastrados e esse banco vai armazenar e vai distribuir para aquelas instituições cadastradas. Como é que está a situação hoje no Banco do Vale dos Sinos? Atualmente, a nossa arrecadação tem diminuído um pouco. Nós temos o Sábado Solidário, que funciona também em supermercados da rede Rissul, também da rede Walmart. E a nossa arrecadação, ultimamente, tem diminuído. Ano passado já foi melhor, esse ano tá a gente está com um pouco de dificuldade. Mas a gente tem também todo um apoio da rede de banco de alimentos, então também de Porto Alegre, que também nos repassa alguns alimentos. Doutora Cíntia, qual o principal erro que tu nota dentro da alimentação dos teus pacientes? Com maior frequência, o que as pessoas acabam mais errando é a frequência alimentar. Né? As pessoas acabam fazendo uma concentração do alimento, fazendo 2, 3 refeições só por dia. Né? E optando pela praticidade, enfim, da correria do dia a dia, acaba optando por alimentos ricos em carboidratos. Né? E aí começa a ocasionar a obesidade ou o acúmulo de gordura, principalmente abdominal. Né? O que eu observo de maior erro é a frequência da alimentação e o consumo exagerado de carboidrato. Então tá. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o aproveitamento dos alimentos. Não esqueça que nós estamos esperando a sua participação. Anote aí, o e-mail é o conexãotv@unicinos.br ou também tem as nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e no Twitter, @tvunicinos. A gente já volta. Agora a gente